Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um filtro aqui no Que é Concursos de todas as questões, tá, que foram aplicadas na Polícia Civil para o cargo, enfim, vieram todos os cargos, né? Vieram para médico legista, para delegado, para investigador, para escrivão, perito, auxiliar de PAP. Então, assim, qual foi o filtro? Em que consiste o filtro? Eu filtrei Lei Maria da Penha, Banca Vunesp, e todos os anos, tá? E o órgão Polícia Civil de São Paulo. Daí é o seguinte, vamos lá, como é que a gente vai fazer a correção dessas questões? A gente vai corrigir uma por uma, iremos trabalhar junto com isso com a Lei Maria da Penha, tá bom? E aí eu trouxe aqui a Lei Maria da Penha, para quem não sabe acessar a Lei da Maria da Penha, você vai digitar aqui no Google, ó, Lei Maria da Penha, tá bom? E aí você clica, pega sempre a primeira lei, tá vendo? Presta atenção aqui, ó, planalto.gov.br. Então, o que que significa? Todas as leis que estão aqui dentro, né, estão atualizadas. Então, pegue sempre a lei do Planalto, tá bom? E daí vamos lá, vamos para a nossa primeira questão e sem enrolação. Essa questão fala o seguinte, ó, haja vista, ó, caiu para médico legista da Polícia Civil de São Paulo. Haja vista a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Então ela está falando, ó, letra A mulher em situação de violência doméstica é assegurada a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho por até um ano. E aí, para vocês isso aqui está certo? Isso aqui está errado? O que vocês me dizem aí? Ó, essa daqui está errada, tá? O erro, na verdade, é quando ele fala por um ano, tá? Na verdade, essa manutenção são por 6... deixa eu só apagar aqui que eu ia escrever 6 novamente, né? São 6 meses, tá bom? Lembra sempre da metade, tá? São 6 meses. Então, isso aqui é batata, ela sempre cobra isso aqui a VUNESP, tá? A mulher em situação de violência doméstica é assegurada a remoção imediata. Não é imediata, está errada por isso, é prioritária, tá? Para outra localidade e na impossibilidade disso, o afastamento sem prejuízo dos vencimentos por período de até um ano. A lei ela não fala isso, tá? Ela meio que viajou aqui. Em caso de flagrante delito, por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, não há possibilidade de concessão de fiança. E aí, você acertaria isso aqui? Tá errado, tá? Na verdade, ó, quando ela fala não há a possibilidade, né, de concessão de fiança. Na verdade, a fiança pode ser consentida sim, tá? E esse consentimento da fiança é apenas o juiz, né, a autoridade judiciária que consegue impretar, né, a fiança. O delegado de polícia ele não concede fiança, né, em crimes da Lei Maria da Penha. Mas vamos ver uma coisa aqui, ó, vamos ver aqui o fundamento dessas respostas aí das questões, tá? Eu esqueci de mostrar aqui para vocês. Então você vai aqui na lei, ó, dá um Ctrl F de buscar, e aí vamos colocar aqui, ó, afastamento. Vamos lá. Ó, o afastamento, peraí, afastamento não, vamos ver aqui o que a gente viu aqui na primeira, foi assegurada a manutenção do vínculo trabalhista. Ó. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. O vínculo, né? Vínculo. Ó, manutenção, leia aqui, ó. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Ou seja, o empregador, né, tem que manter o vínculo de trabalho dessa pessoa que foi vítima de violência doméstica e familiar durante 6 meses, tá bom? Então não é um ano, é 6 meses, beleza? Aí agora tem aqui o outro ponto aqui que a gente falou que estava errado também, que foi, ó, essa daqui, remoção, é isso? Vamos ver aqui da remoção. Aí digita aqui novamente, ó, ó, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta,
e manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, o acesso aqui, ó, é prioritário. E o erro aqui da questão, ó, ela falou que o acesso é imediato, não é isso? Da remoção imediata, né? Sendo que a remoção é prioritária. E esse aqui que fala da fiança, tá? Então vamos procurar aqui onde é que fala da fiança na Lei Maria da Penha. Vamos lá. Fiança. Olha só, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança, tá vendo? Então, se a banca, se a Vunesp te perguntar se é possível, né, se é possível fiança em crimes cometidos, né, contra a mulher na Lei Maria da Penha, você vai, na sua questão, falar que sim, é possível, tá? E apenas a autoridade judicial, tá? Lembrando que quando a gente fala autoridade judicial, é o juiz. E quando a gente fala autoridade policial, é o delegado de polícia, tá bom? Vamos para a letra C. Em caso de flagrante delito... Não, essa daqui a gente já viu, né? Letra D. Então, esse aqui está errado, você já risca. Esse está errado e esse está errado. Vamos para a letra D. A mulher em situação de violência doméstica, comprovada e assegurada prioridade... A mulher em situação de violência doméstica comprovada é assegurada prioridade para matricular seus filhos em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Então, essa aqui é a nossa resposta. Ó. Essa daqui está correta, tá vendo? Então, vamos lá. Ó. Vamos procurar aqui na lei e ver onde está a fundamentação disso aqui, tá? Então, dá um Ctrl, já está aqui, ó. Prioridade. Ó, artigo 7º, tá? Ela fala: a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para instituições mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Não esquece disso daqui, tá? Vai que ela te pergunte, né? Como que será feito a transferência, a matrícula prioritária, qual o documento que a mulher tem que apresentar? Então, ó, documentos comprobatórios, né? Do registro de ocorrência policial, ou seja, o boletim de ocorrência, ou do processo de violência doméstica e familiar em curso, tá bom? Então, isso aí que você tem que ter em mente. E agora vamos ver a letra E, porque a letra E está errada. A mulher em situação de violência doméstica tem opção de propor ação de divórcio no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive contra a pretensão relacionada à partilha de bens. O erro dessa daqui está em se falar em partilha de bens, tá? O juizado especial ele não tem essa competência, tá? Exclui-se, lá na lei fala que exclui-se a competência para a partilha de bens. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, para vocês, para a gente realmente embasar a nossa resposta. Vamos para a lei aqui, Maria da Penha. Então, vamos lá. Bens, partilha, né? Partilha. Ó, exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Tá vendo? Isso aqui é importante. Então, assim, ó, exclui-se do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, ela vai ter que ir no juizado civil lá para poder fazer a partilha de bens, tá? Então, o juizado de violência doméstica e familiar, ela não atende essa esfera, beleza? Então, essa daqui está errada também. E vamos para a segunda questão. Ó, questão da Banca Vunesp, Polícia Civil caiu no ano de 2022 para delegado de polícia. Nos termos do inciso 2 do artigo 12C da Lei Federal número 11.340, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que
Então vamos lá. Aqui é importante salientar para vocês que estão estudando que isso é uma atualização, inclusive teve uma atualização recente agora em 2023, que além da autoridade policial, né, que é o delegado de polícia, lembrando que sempre o delegado de polícia ele pode afastar quando o município não for sede de comarca, tá? A autoridade policial também pode afastar, tá, o agressor do lar, porém quando não tem, quando no município não tem uma delegacia, né, não tem delegado de plantão, tá bom? Então o policial também ele pode estar fazendo afastamento do lar do agressor. Então vamos lá, vamos julgar as assertivas. O ingresso no domicílio sem o consentimento do morador só pode ocorrer em caso de flagrante delito ou durante o dia, mediante autorização judicial, razão pelo qual o dispositivo enunciado ao tratar de hipótese de risco é inconstitucional. Olha, essa daqui está errada pelo fato dele falar o seguinte, ó. O ingresso no domicílio sem o consentimento do morador só pode ocorrer em caso de flagrante delito ou durante o dia. Aí ele esqueceu de falar, né, em caso de desastre, para prestar socorro, enfim. Então, tá errado. Então ele esqueceu de complementar isso aqui, ó. Durante o dia, mediante autorização judicial, tá? Razão pela qual o dispositivo enunciado ao tratar de hipótese de risco é inconstitucional. Então isso está errado porque ela deixou incompleta, tá? Então ele pode também durante a noite, né, ele pode não só durante o dia, mas à noite a pessoa pode entrar no domicílio alheio para prestar socorro, em caso de, enfim, de eminente perigo. É isso, são essas condições, né? Então, beleza. Flagrante delito. Vamos ver a letra B. Autorização legal para que delegado de polícia atue para interromper o ciclo de violência doméstica não viola a prerrogativa constitucional do judiciário de decretar medidas cautelares. Ó, essa daqui é a nossa resposta pelo seguinte, ela é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdade. E o que ela fala? Vamos lá. Autorização legal para que delegado de polícia atue para interromper o ciclo de violência doméstica não viola a prerrogativa constitucional do judiciário de decretar medidas cautelares. A gente sabe que as medidas cautelares são todas decretadas, né, pelo juiz, tá? Porém, nessas hipóteses aí de violência doméstica, familiar, o delegado, né, o policial, ele pode decretar o afastamento, né, do agressor. Então, como isso é uma atualização recente, isso aqui não viola, tá? Não viola a prerrogativa constitucional do juiz de direito, tá? Ele continua assim, ele pode estar decretando as medidas cautelares, é papel dele, mas nessas hipóteses de violência, o delegado de polícia e os policiais podem decretar. Vamos ver. O afastamento, letra C. O afastamento de suposto agressor pelo delegado de polícia, na hipótese legal descrita pelo enunciado, é inconstitucional, por ofensa ao postulado normativo de devido processo legal. Tá errado também, tá? Essa questão. O policial, o delegado, ele pode afastar, tá? O agressor, independente de ter processo em curso ou não ter. Constatou que tem violência doméstica e familiar contra a mulher, né, já é o suficiente para poder tomar essas medidas. Letra D. O dispositivo cria hipótese legal para que o delegado pratique ato de competência privativa do Poder Judiciário, com ofensa ao princípio da reserva de jurisdição e da inviolabilidade do domicílio. Erradíssimo, né? Então, assim, ele não está ofendendo nada, isso aí é constitucional, isso aí entrou na resolução, na atualização recente, tá? Tenha em mente, né? Porque isso aqui é mais para delegado, mas para quem vai prestar para investigador, ele vai cobrar mais o básico, ele vai cobrar as atualizações, ele vai falar, vai perguntar para vocês se o policial pode afastar, se o delegado pode ou não pode afastar. E aí vocês têm que saber em mente, né? Vamos até ler isso aqui para vocês verem, ó, do afastamento. Isso aqui é importante. É importante. É importante, tá? Que isso é uma atualização. Ó.
afastamento. Vamos lá. Deixa eu ver onde fala aqui o delegado. Vamos ver aqui, o policial. Espera que a gente vai procurar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Põe aqui 2023, ó. Não tem, né? Peraí. Comarca, peraí. Olha aqui, ó, vamos lá. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, tá vendo? Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, olha só, ou pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, é isso aqui que a banca gosta de cobrar, presta muita atenção nisso aqui, tá? Lembra sempre das regrinhas, ó, que o delegado de polícia ele pode solicitar o afastamento quando o município não for sede de comarca, tá? E o policial, quando o município não for sede de comarca e, além disso, não houver delegado disponível no momento da denúncia, tá bom? Então, é isso aqui que você tem que fixar na sua mente. E vamos aqui para a letra E. A Constituição permite a invasão do lar. Deixa eu só abrir aqui a câmera. Ó, ela fala: a Constituição permite a invasão do lar somente mediante prévia autorização judicial em decorrência da garantia de inviolabilidade do domicílio. Então ela fala: a Constituição permite a invasão do lar somente mediante prévia autorização judicial. Tá errado, né? Então a gente sabe que o lar ele pode ser invadido, né? Não apenas por autorização judicial para prestar socorro, em caso de flagrante delito, enfim, em caso de catástrofe, né? Calamidades, alguma coisa assim nesse sentido. Então isso aqui tá errado, tá? Então essa foi mais ou menos fácil, né? Foi uma questão que foi mais para delegado, mais elaborada, né? Mas é uma questão interessante, tá? Vamos lá, essa aqui, a terceira, caiu pela VUNESP, né, na Polícia Civil, 2022, também recente, caiu para delegado. Nos termos da Lei 11.340, é correto afirmar que a conduta que configure calúnia, difamação, injúria contra a mulher, trata-se de uma forma de violência doméstica caracterizada pela violência física. E aí, o que é que vocês me dizem? Tá errada, né? Que a gente sabe que, na verdade, isso aqui não é uma forma de violência física, isso é uma forma de violência moral, tá? Então, é interessante quando você for fazer a lei aqui, a leitura da Lei Maria da Penha, veja bem a diferença de violência moral, tá? E de violência psicológica. Então, a VUNESP, ela gosta muito de confundir os conceitos, tá? Essa aqui ficou fácil, porque a gente sabe que a violência física tem a ver com agressão, né? Então, assim, violência moral e psicológica. Então, vamos aqui já na lei aqui a gente entender o que é essa violência moral. Então,
Vamos entender aqui o que é a violência moral. Fica aqui, ó, moral. E aqui, ó. Cadê as formas de violência? Aqui, ó. Violência psicológica, violência sexual, violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Ou seja, falou em que o agressor lá injuriou, né, defamou, caluniou, você vai sempre para violência moral, tá bom? E a diferença aqui da violência psicológica, olha só. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Ou seja, você chamar sua esposa de gorda, né, sua namorada de gorda, você está fazendo uma forma de violência psicológica, tá? E lembrando também, tá, que no caso da Lei Maria da Penha, tá, a tentativa é punível, tá? Então, assim, a tentativa é punível, tá? Então, beleza, vamos ver aqui a outra questão, tá? A gente parou aonde? Cadê? Essa daqui, né? Então, vamos ver a letra B. Então, essa aqui tá errada, a gente já risca. Letra B. Na hipótese de prisão em flagrante por descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Ó, essa aqui é a nossa resposta, é isso? Então, assim, a assertiva está correta, tá? Você tem que levar para sua prova o seguinte, né? Que aqui, ó, em caso de prisão em flagrante, tá? Na lei da Maria da Penha, cabe fiança, tá? E a fiança será concedida apenas pela autoridade judicial, ou seja, o juiz. Então, o delegado, ele não decreta, ele não arbitra a fiança, tá? Apenas o juiz tem autonomia para poder arbitrar a fiança, tá bom? Então, é isso aqui que você tem que levar para sua prova, e é isso que a Vunesp gosta de cobrar, tá bom? Vamos agora aqui ver a letra C. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado prestado, olha só o que ela está falando, prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino. Não é exclusivamente, tá? É preferencialmente do sexo feminino. Olha só como é a questão que a Vunesp cobra, né, o texto de lei. Então vamos lá, ó. Ele falou exclusivamente, né? É preferencialmente pelo sexo feminino, tá? Então vamos aqui colocar aqui o atendimento policial para vocês verem. Atendimento policial. Vamos lá. Aqui, ó. Artigo 10. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Ou seja, olha só a pegadinha, ó, preferencialmente. Você deve pensar, né? Pô, violência contra a mulher, pô, é mulher, então é melhor que seja exclusivo uma mulher atender. Não, preferencialmente, né? Porque a gente sabe que as delegacias hoje são compostas por homens, né, e por mulher. Então, dá uma preferência, né, dá-se uma preferência, porém não é exclusivo, tá? Então, vamos lá. Então, essa daqui tá errado. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz somente mediante requerimento do Ministério Público. Olha só, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão
preventiva do agressor, decretada pelo juiz somente mediante requerimento do Ministério Público. Essa daqui está errada, tá? Então, essa aqui está errada. Não é, na verdade, não é em qualquer fase. Tem um comentário aqui bem legal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando vocês estudam aqui, ó, é interessante, ó, vocês verem os comentários, ó, porque tem comentário que é bem melhor do que qualquer aula, enfim, né? Já é um resumo, né? Aí vamos lá, ó. Falei para vocês, ó, que estava errado em qualquer fase, tá vendo? Na verdade, o erro que falei para vocês em qualquer fase, né? E tem a parte que fala que a representação do Ministério Público, não, na verdade é do, cadê? Cadê o comentário que eu vi? Ó? Deixa eu ver aqui, é um bem legal. Preferencialmente, ó. Aqui, ó. Em qualquer fase do inquérito policial, da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretado pelo juiz somente, ó, mediante requerimento do Ministério Público. Então, ó, decretado pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Ou seja, o delegado, né, ele tem poder para representar. Vou só voltar aqui para a questão. Cadê? Ó, em qualquer fase do inquérito policial, não é em qualquer fase do inquérito policial, tá errado. Ou a instrução criminal caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz somente mediante requerimento do Ministério Público. Toma cuidado com essas questões que ele fala somente, ou seja, quando ele restringe, tá? Então, assim, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela pode também, né, solicitar, né, a prisão preventiva. Vamos lá. A conduta de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista tipifica um crime apenado com reclusão. Então, assim, não, na verdade está errado, né? O descumprimento de decisão judicial não tipifica, tá? Não tipifica o crime, beleza? Então, isso aqui está errado. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui na Lei Maria da Penha para a gente dar uma olhada. Descumprimento. Vamos lá. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência. Vamos ver aqui, ó. Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgências. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, vamos lá. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas nessa lei, pena detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe de competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Importante isso aqui vocês levarem para a prova. Ó. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Então, ó, ela falou aqui, ó, a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista tipifica um crime apenado com reclusão. Na verdade, não tipifica, né? Na verdade, isso é um crime, tá? E ele é apenado com detenção, tá? Detenção de 3 meses a 2 anos. A VUNESP ela não costuma muito cobrar penas, né? Mas ela tem alguns concursos que ela está cobrando. Eu acho desnecessário você ter que ficar decorando pena, mas, enfim. Mas o que ela mais cobra? Ela cobra mais a parte de falar se é apenado com detenção ou se é apenado com reclusão. Daí você precisa saber as diferenças, né, da detenção e da reclusão. Geralmente a reclusão, geralmente não, a reclusão é mais grave, né? O condenado ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado, tá? E a detenção ela é mais branda, tá? Para o detento, tá bom? Então vamos lá. Então a gente acertou essa assertiva aqui, vamos para a próxima. Ano 2018. Nos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, lembrando que esse daqui também caiu para delegado, tá?
A mulher vítima será inquirida sempre com intermediação de profissional do sexo feminino, especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Então, o erro daqui está em se falar, né? A gente já tinha lido isso aqui anteriormente, ó. Será inquirida sempre, tá? Com intermediação de profissional do sexo feminino. Não é sempre, tá? É preferencialmente. Então, isso aqui está errado, essa questão. Beleza? Ela errou em falar sempre. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento pericial especializado e ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino. O erro está em falar exclusivamente. A gente viu que que na verdade é preferencialmente, tá? Então não é exclusivo. Letra C. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino e previamente capacitados. Então é essa a resposta, tá? Essa daqui é a nossa resposta. Vamos ver? Ó, parabéns, você acertou. Então, bota sempre na mente aí que o atendimento, né, por servidores, né, será preferencialmente do sexo feminino. Nada impede que um homem possa estar prestando esse atendimento. E vem a letra D. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar atendimento policial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente. Errou novamente. A mulher vítima será inquirida sempre com intermediação de profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Então, está incompleta, está errado isso daqui. E vamos ver a quinta questão. Essa daqui caiu para escrivão de polícia no ano de 2018. Nos termos da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. De cara, esse é o nosso gabarito, tá? Vamos ver se realmente a gente acertou. Ó, acertamos. Então, assim, ó, até para, enfim, para o homem, né, não sair em vantagem, falar, eu bato mesmo, depois eu pago uma cesta básica e tá tudo certo. Então, assim, isso aqui é texto de lei, né, a Lei Maria da Penha, ela veda, né, o pagamento de cestas básicas ou o pagamento, né, isolado de multa. Tem que ser culminado, então tem que ser, enfim, tem que ter multa, mas, enfim, mas tem que ter uma reprimenda maior para esse crime, né? Então vamos aqui, para a gente trazer o embasamento aqui no texto de lei. Ó. E vamos ver aqui o que é que fala aqui, ó. Sexta. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então o cara tem que cumprir a pena, tá? Mais a multa. Não pode apenas pagar multa ou pagar, sei lá, uma cesta básica ou prestar um serviço para a comunidade, não. Tem que ter a pena, né? Tem que ser aplicada a pena e tem que ser cumulativa a multa, não sozinha a multa, né? Ou contraprestações de cesta básica, etc. É proibido, tá? Vamos aqui, ó. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão temporária do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade policial. Tá errado em se falar que cabe a prisão temporária, né? Em qualquer tempo, né? Na verdade, a prisão temporária, você tem que colocar que a prisão é por tempo certo, né? É aquela que geralmente tem um tempo. E a prisão temporária é admitida, né? Na fase de investigação criminal, não é isso? Então, beleza. Então, está errado. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão,
sendo desnecessária a intimação do advogado constituído ou do defensor público. Até aqui está certa, porém quando ela falou que é desnecessária a intimação do advogado constituído ou do defensor público, está errado, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o embasamento na lei. Quando a gente fala de... Cadê? Espera aí. Notificar. Ó, a ofendida, artigo 21, né? A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Então, nesse caso, tá vendo? O advogado, né, e o defensor, eles também deverão ser notificados. Então, isso aqui tornou a questão errada. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino. Tá errado, tá? Porque a gente falou que o exclusivamente deixa errado, né? Preferencialmente. Veja só como a VUNESP ela gosta de cobrar isso. Ó. E a letra E, as medidas protetivas de urgência somente poderão ser concedidas pelo juiz após representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, desde que com anuência da ofendida. Então, tá errado, tá? Porque assim, a gente viu que o delegado de polícia, né, e o policial, né, enfim, quando não for sede de comarca, isso para o delegado, ou quando não for sede de comarca e quando não existir autoridade policial, eles podem decretar medidas protetivas de urgência, né, um afastamento do agressor do lar. Então, tornou a questão errada, tá? E o gabarito foi a letra A, que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui saiu para desenhista técnico pericial, ano de 2014, tá? Banca VUNESP. À luz da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Corretíssimo. Isso aqui está no texto de lei, né? Vamos lá, violação dos direitos humanos. Deixa eu trazer aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Violação. Ó, artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Então, texto de lei, não tenho o que reclamar, né? Bola para frente, essa aqui está certa. E vamos ver. Parabéns, você acertou. Vamos ver a letra B. Tal norma não é aplicável aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes do sexo feminino. Erradíssimo. Tem nem o que comentar isso aí. Não caracteriza a violência moral a conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. A gente viu na primeira questão, se eu não me engano, que caluniar, difamar, injuriar, isso é uma forma de violência moral, tá? Lembre sempre da calúnia, da difamação e da injúria, que é uma forma de violência moral contra a mulher. Então isso aqui está errado, tá? Risca também. É permitida a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Errado, a gente viu na questão anterior que, na verdade, é proibido, né? E não é permitido. Então, isso aqui é proibido. Aplica-se a lei número 9.099, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, errado, tá? A lei, né, dos juizados especiais não se aplica contra as formas de violência doméstica, né, cometida contra a mulher. Então, toda vez que ela falar que se aplica, não se aplica, tá? Então, vamos lá. Ano 2014, ó, caiu para investigador de polícia.
Conforme a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências. Autoridade policial, lembrando sempre que é do delegado, tá? Então, o que o delegado deverá fazer? Expedir ordem policial contra o ofensor para imediata desocupação do imóvel, a fim de que a ofendida a entregue. Expedir ordem policial contra o ofensor para imediata desocupação do imóvel, a fim de que a ofendida a entregue ao ofensor. Errada. Peraí que eu já explico para vocês. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Certíssimo. Então vamos lá. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Essa daqui, vamos ver porque ela está errada. Vamos ver aqui no texto de lei. Expedir ordem policial contra o ofensor para imediata desocupação do imóvel, a fim de que a ofendida entregue a entregue ao ofensor, a fim que a ofendida a entregue ao ofensor. Está errada porque isso aqui é atribuição do juiz, né? Não do delegado. Então vamos lá, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes. A VUNESP ela sempre gosta de cobrar isso aqui, transporte. Ela põe parente, ela põe, enfim, fornecer transporte para ofendida e seus dependentes, frisa sempre isso aqui, autoridade policial, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, aí você tem que ver sempre os verbos, deverá, entre outras providências, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo local seguro quando houver risco de vida, tá bom? Então, frisa bem aquilo ali, O que a autoridade policial mais deve fazer? Vamos ver. Verificar se algum dos funcionários da delegacia de polícia pode abrigar temporariamente a ofendida e seus dependentes. Errado. Né? O funcionário público não tem obrigação disso. Né? Já pensou toda mulher que apanhar, enfim, a escrivã vai lá, vai levar para casa. Não, errado. Abrigar a ofendida e seus dependentes no distrito policial se houver risco de vida para alguém da família. Não, bota na cabeça que o distrito policial só é para abrigar mesmo o bandido, né? O cara vai lá para a cela, então, se eles não cometeram crime, não vão ficar lá no distrito policial abrigado, tá? Solicitar em 24 horas a presença do ofensor no distrito policial para uma tentativa de conciliação entre estes e a ofendida. Na verdade, quem faz conciliação, né, é o juiz, mas já está errado isso aqui, né? Não tem que solicitar em 24 horas a presença do ofensor. Está errado. Isso aqui é viagem da VUNESP. Vamos lá. Ano 2013, VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, escrivão de polícia. Assinale a alternativa que está de acordo com o disposto na Lei Maria da Penha. Essa daqui, Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor a ser decretada pela autoridade policial competente, desde que esta entenda a urgência e indispensável a sua aplicação. Tá errada, só de você ver aqui, quando ela fala que a autoridade policial competente, né, ela vai decretar a prisão preventiva. A gente sabe que prisão preventiva e prisão temporária, quem decreta é a autoridade judicial, e ela falou autoridade policial. Então, isso aqui você já mata que está errado. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderão ser aplicadas ao réu as penas de detenção, reclusão, de pagamento de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a imposição de multa. Já errou nisso aqui. A gente sabe que na Lei Maria da Penha, tá, é vedada a decretação, né, de penas de pagamento de cesta básica, então isso aqui está errado. Já risca. Constatada prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá ser aplicada ao agressor, entre outras, a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida,
podendo a intimação ser entregue pela ofendida diretamente ao agressor. Tá louco? Você acha que o cara, enfim, bate lá na mulher, e aí você acha que a mulher vai lá, tenho aqui uma intimação para você, você tem que se afastar. Não, errado, né? A agressora, na verdade, a pessoa que foi vítima, né, tem que se afastar do agressor, né? No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, conceder-lhe as medidas protetivas de urgência cabíveis no caso. Peraí, deixa eu ler de novo que eu viajei. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, conceder-lhe as medidas protetivas de urgências cabíveis no caso. Deixa isso aqui em stand-by. Vamos ver a letra E. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Essa é a nossa resposta. Dá uma olhada. Parabéns, você acertou. Aí vamos ver aqui, porque essa aqui está errada. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, conceder-lhe as medidas protetivas de urgência cabíveis no caso. Na verdade, essa questão aqui está errada, porque na verdade as medidas protetivas de urgência que a autoridade policial vai conceder, enfim, ele não vai conceder, né? Ele pode conceder só o afastamento do agressor do lar quando não for sede de comarca, não é isso? Então, essa daqui está errada, tá bom? Então, gabarito letra E. Vamos para mais uma. Essa aqui está desatualizada, então a gente não responde questão desatualizada. E acabamos. Espero, né, que vocês tenham gostado aí do resuminho que a gente fez aqui, um estudo da Lei Maria da Penha, tá? Enfim, se tiver alguma coisa aí para reclamar, pode deixar aí no comentário aí abaixo, ou alguma sugestão, pode deixar também, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, eu acho que isso é a maior retribuição que a gente tem. Se inscreve no canal para acompanhar novos vídeos como esse que eu vou postar aí ao longo da semana, tá? E vamos para cima, vamos estudar, não desista, tá? É isso, tem que estudar, fazer questão, todo dia praticar, que o assunto entra na mente